Hey, Parins! O vídeo de hoje está fantabuloso, porque eu vou trazer o segundo episódio do vídeo de resenhas da quarta temporada de Nagatsu no Taizai. Então, no vídeo de hoje eu vou fazer a resenha do episódio número 5, número 6 e número 7. O primeiro episódio, então, que tem os 4 primeiros episódios, eu vou deixar aqui em cima no link nos cards para vocês assistirem, caso vocês ainda não assistiram, e depois vocês voltam para assistir a continuação, ok, guys? Para o vídeo de hoje, então, eu escolhi o meu cosplay da princesa Elizabeth Lyones, também do anime Nagatsu no Taizai. Este aqui é o look que ela está usando atualmente na quarta temporada, agora que ela já recuperou as memórias dela, então ela tá meio Elizabeth princesa, meio Elizabeth deusa também. Eu estou amando muito, Tânis. Mas antes, então, já me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando dessa nova temporada, o que vocês acharam do meu cosplay. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos para fazer parte do meu Tânis Squad. Ativa o sininho e compartilha com todos os seus amigos para aumentar o nosso squad. E come on board to play with me, squad! Então, Paris, o quinto episódio, chamado Um Golpe Doloroso, começa ali voltando um pouco, recapitulando o que aconteceu no episódio 4, que é o Gauther, boneco, né, o dos 7 pecados capitais, contando a história que o Gauther, feiticeiro, alterou as memórias do Mael, criando o Starossa, e alterando também a percepção de todos os que o conheciam. Então, todo mundo esqueceu quem era o Mael, que era um dos 4 arcanjos, o mais poderoso, que tinha a posse da graça do sol. E aí criou o Starossa, e aí ele explica, Paris, que o porquê, né? Porque no outro episódio a gente ficou sabendo, então, que ele alterou as memórias do Mael, mas a gente não sabia o porquê. Então o Gauther, ali no momento ele começa a recuperar as memórias, ele fica muito transtornado. E aí já volta mostrando assim do passado. Então ele lá com a Elizabeth até comenta que o cabelo dele era bastante rebelde. A Elizabeth falava que ficava muito bonito dessa forma. E até quando ele começa a gostar da Elizabeth, mostra um pouco da relação dele com o irmão, que é o Ludociel. Então o Ludociel sempre falava que ele ia ser muito mais poderoso que ele, que o Mael ia brilhar muito mais do que ele, e que ele tinha muitas expectativas com o irmão, né? E aí, Paris, acaba assim essas memórias ali que ele tá recuperando no momento que ele descobre que a Elizabeth escolheu o Meliodas, né? Então a mulher que ele ama preferiu o Meliodas, que ele odiava, né? Um demônio. Tanto que o Ludociel fala que não é pecado nenhum matar os demônios e tudo mais. Então ele sempre cresceu com esse ódio, assim, pelos demônios. E aí a mulher que ele ama escolhe um demônio ao invés dele. E é nesse momento que o Gauther, feiticeiro, altera a memória dele. Então ali naquele momento ele começa a recuperar todas as memórias, começa a ficar muito transtornado. Então o Gauther, boneco, ele se sente muito culpado por tudo isso e ele quer se sacrificar para poder ajudar o Mael e salvar todos os seus amigos. Então ele vai e revela tudo para o Mael e diz que ele é o culpado de tudo isso. Então, Paris, o Mael tá nesse enorme conflito, né? Porque ele passou a odiar, ele pensava que ele odiava o seu irmão, o Ludociel, e ele começa a admirar o Meliodas. Então as emoções dele completamente trocaram. O Gauther explica o porquê, né, que eles fizeram essa alteração. E é justificando do porquê o Ser Meliodas traiu o clã dos demônios, eles precisavam restaurar esse equilíbrio. Então, o clã das deusas, então que o Ser Meliodas passou para o clã das deusas, e aí eles precisavam tirar o Mael, então o clã das deusas perde o Mael e ganha o Starossa. Então o equilíbrio ali retorna para pôr um fim, enfim, à Guerra Santa. Assim, então, o clã das deusas invocaram o Caixão das Trevas e a Guerra Santa acabou ali. O Gauther conta essa história, então, e fala pro Mael que ele pode destruir ele como a vingança. E o Mael tá com muita revolta, então ele começa a atacar muito o Gauther, mas ele percebe que é um corpo de um boneco, então na verdade ele não está ferindo ele. E ele fala, então eu preciso atingir o coração para você sentir a dor que eu estava sentindo. E aí ele começa a atacar os amigos do Gauther, porque é assim que vai atingir o coração dele. E ele começa a atacar o King, e o Gauther entra em desespero, porque ele não quer envolver os outros nisso. Pra ele é o único culpado disso, e é ele que tem que resolver. E aí, então, eles vão até pegar aqui minha colinha, porque o King vai e fala das regras dos 7 pecados capitais, que é a regra número 4. Quando alguém do time está em apuros, devemos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para ajudar. Muito
está consumindo a alma do Mael pela escuridão. Então os dois arcanjos que estão lá também, o Sariel e o Tamiel, eles têm que se juntar ali pra tentar salvar a alma do Mael. E a Elizabeth fala que ela vai ter que tentar fazer isso. E aí então, Tannis, a Deliéria aparece e ela conta que a Elizabeth, há 3.000 anos lá, quando a Deliéria e o Monspeed se transformaram na Endura e tudo mais, a Elizabeth conseguiu salvar eles. Então, mesmo assim que foi o Starossa que matou o Monspeed, ela quer salvar ele. Então ela tem um super plano ali, que era a única forma de conseguir deter o Mael. E aí ela junta ali com a Elizabeth e tudo mais, e aí eles, pelo Galter, conseguem passar o plano dela pela mente, então ele não tá sabendo de nada. E então os dois arcanjos estão segurando o Mael, ela começa a atingir bastante ele, e aí o Galter tinha que ir conseguir interferir na mente dele, só que um dos arcanjos, é o Tarniel, eu acho, ele começa a se sentir muito mal pelo que tá acontecendo com o Mael naquele momento, e ele acaba fraquejando, e nisso o Mael consegue escapar e fere muito a Deliéria e ela acaba morrendo, Tannis. Aí mostra ela, no passado, ela retornou lá na mente dela, enquanto a Elizabeth tá tentando curar ela, e ela lembra que o Monspeed já tinha tentado se declarar pra ela, mas ela não tinha dado atenção a isso, então infelizmente, Tannis, muito triste, a Deliéria vai e morre, e termina então assim com a Elizabeth prometendo que ela vai conseguir deter o Mael e vai conseguir salvar todos os amigos dele, inclusive o Ser Meliodas. そしてメリオダス、きっとあなたを救う。 Tannis, e assim começa o episódio número 6, Se Levante contra o Desespero. Então o Sariel tá ali contando pro Tarniel que não tem mais chance, o Mael não é mais o mesmo que antes, e nem eles, nem o King, ninguém ali tem mais o poder pra conseguir deter ele, a não ser o Galter com a sua habilidade do psicológico, mas o próprio Galter já não é mais como era antes, também frio, e ele já sabia assim que o Galter não poderia tomar atitude que seria pra deter o Mael. E o Mael ali não tá conseguindo suportar ali os 4 mandamentos, mas mesmo assim ainda tá tentando se fundir com eles. Tá uma confusão, tá uma luz assim imensa, Tannis, que de longe vários estão conseguindo ver ali o pessoal que tá antes, né, ali com a Diane, os cavaleiros sagrados e tudo mais. E aí então, Tannis, ele começa a atacar, se sair uns poderes, atacando. O poder dele agora tá de 200.000, tá muito alto. E o Galter fala que na verdade ele tentar se sacrificar e tudo mais só deixou o Mael com mais raiva, piorou toda a situação. E aí o Mael começa a jogar aqueles poderes e acaba matando também o Sariel e o Tamiel. Muito triste, morreram os 3 ali nessa batalha, meu Deus. O Oslo e a Diane, então, Tannis, chegam pra dar um reforço. Só que o Mael, ele tá com um poder ali que ele pega as dores que acompanham as lesões físicas e ele transforma essas dores, então, em prazer e acaba adormecendo os seus oponentes pra poder matá-los enquanto eles estão dormindo. Mas aí o Galter, que tem o poder do psicológico e tal, ele consegue despertar eles. Ai, que agonia daquela cena, Tannis. E aí a Diane e o King começam a fazer uma técnica com o Galter, uma técnica combinada assim. Aí a Diane vai fazendo uma dança e o poder do King vai aumentando e eles tentam derrotar assim o Mael, só que aí o Mael tira do nada assim um sino gigante e acaba com tudo assim. Então de onde ele tirou esse sino? E na verdade, Tannis, ele tá dando uma forma física aos mandamentos, então o poder dele tá muito alto. Então nisso, Tannis, o Galter vai recorrer à última arma assim que ele tem, que ele lembra que ele já tinha imaginado essa possibilidade com a Merlin, e eles criaram um mecanismo de autodestruição combinado com a magia Infinity da Merlin. E aí ele vai tentar ali se sacrificar, né, junto com o Mael, que era a única alternativa que ele conseguia pensar no momento. Só que nisso, Tannis, a Nadia aparece, vocês lembram dela e tudo mais, e aí o Galter fica sem ação ali. E aí a Diane usa um poder, porque o Mael usa o amor cintilante, é um poder dele lá, que ele altera na roupa, por exemplo, ele tá com uns chifres, uma roupa muito doida. E os mandamentos que ele vai alterando e fazendo os poderes assim. Aí a Diane usa um que ela joga o poder para o núcleo da Terra. E aí o Hulk é muito engraçado, por isso ele até comenta assim, você tinha esse super poder aí porque você nunca usou ele antes. E aí a Elizabeth mesmo explica que fazer isso afeta, no caso, todos os seres que habitam a Terra, inclusive a própria Terra. Nisso então, já que atingiu o núcleo, Tannis, o espaço lá, que era o ex-templo sagrado lá dos descendentes do clã das deusas, o povo do céu,
despenca, pois quebra tudo e eles estão caindo nisso. O King já tinha desistido, ele achava que ele tinha que morrer mesmo, que ele foi atingido, né, pelo Mael, então ele não conseguia nem voar, nem nada. E aí ele começa a lembrar das promessas que ele fez pro Ser Meliodas, pro Herbrand, pro Oslo. Aí quando ele lembra da promessa que ele fez pra Diane, e aí ele tira-se um poder, pois, e aí finalmente o King aparece com as asas, pois é muito legal essa parte, a Diane fica vermelha, assim, porque ele fica muito bonito, todo transformado, assim, ela fica até com medo de se era ele mesmo, se ele lembrava dela e tudo mais, é incrível essa cena, pois. Começa assim então, pois, no episódio 7, deixa eu até ver aqui na colinha, esperança, conflito e desespero, tem tudo a ver com esse episódio, pois. Então o King lembra que o Gloxinia tinha conversado com ele uma vez e ele conta que, o Gloxinia conta pro King que quando ele conseguisse as asas, né, de fada mesmo, ele seria o mais poderoso rei das fadas que já teve. Aí ele vai e consegue criar uma proteção ali pra Elizabeth e pra Diane, o Hawke tá voando lá e pra salvar o Galter. E aí o Mael, ele começa a falar assim, tá numa confusão, que eu até anotei aqui, pois, que tem uma corrente de maldições fluindo dele, ele fica falando várias vezes assim que ele odeia a Elizabeth. E aí o Galter fala que ele precisa ir lá, que é a última tentativa que ele poderia ter pra conseguir salvar o Mael. Ah, mas antes disso, pois, ainda que ele tava lá com aquela presa ali na memória, tendo com a Nadia e tudo mais, aí ela tá contando assim com ele, eles estão conversando, e aí ele fala que ela ia estar pra sempre no coração dele, ele nunca ia esquecer, ia matar ela pra sempre. E aí ele consegue resolver isso e consegue se libertar dessa coisa que tava fazendo mal a ele, né, pois? E aí ele consegue entrar na mente do Mael. Quando ele consegue entrar lá, o Mael tá naquela colina que tem aquela cena que eu amo, pois, é muito linda, que foi até onde terminou o episódio número 4. Que é quando a Elizabeth lembra lá que aparecia aquele cachorrinho, é naqueles montes ali. Aí ele fala que ali era o lugar preferido dele quando ele queria ficar sozinho, e sempre que a Elizabeth encontrava, ela deixava tudo mais animado ali, e ele queria imprimir essa imagem no coração dele pra quando pra ele morrer, que ele já tinha desistido, né? Ele não queria mais saber de nada. E o Galter vai e fala que ele não pode desistir, e aí o Mael vai até falar assim, mas por que? Eu já sei o porquê que vocês queriam alterar a memória e tudo mais, mas por que tinha que ser justamente eu? Porque eu fui o escolhido, né, pelo Galter Feiticeiro. E aí o Galter vai e revela, Panis, que o Galter Feiticeiro tinha uma amante que era do clã dos demônios, a Graliza. Ela era do clã dos demônios e foi o Mael que matou ela, né? E ela até pedia que ela tinha um último pedido, que era poder ver o Galter mais uma vez, e ele não quis nem saber e matou mesmo. Então é por isso que ele começa a ficar muito perturbado com isso. O Galter acaba saindo lá, porque ele tá perdendo completamente o controle, ele tá tendo umas convulsões assim de dores, aí todo mundo tá muito triste, a Diane, a Elizabeth, ela já tava lá assim, ai meu Deus, não, coitadinho. Aí ele tá tendo essas convulsões e os mandamentos, né, estão lá e começam a sufocar ele, prender ele assim. Nossa, pois aquela cena é terrível. Mas aí ele cria a força assim e consegue se libertar. Então, Paris, o Mael não tá mais com o desejo de viver porque ele tinha abandonado a fé dele, tinha matado os amigos, né, o Sariel e Tarmiel, então ele tava muito triste, ele não tinha mais vontade, mas por causa do que o Galter disse, ele conseguiu recuperar essa vontade de viver e conseguiu expulsar os demônios. Nisso, quando ele volta, ele já é o Mael de antes, e aí ele usa o poder do convite à reencarnação ali nos arcanjos, na Deriere, e aí eles sobem, assim, ele fala que mesmo se eles quiserem voltar à vida e procurar vingança com ele e tudo mais, ele vai entender. O Galter tá lá junto e fala também. Ah, mas eu esqueci de até contar. A Graliza que eu tava comentando, ela era muito parecida com o Galter. Tanto que o Galter Feiticeiro fez o Galter boneco inspirado, né, com a semelhança da Graliza. Eu achei isso muito interessante. E aí a gente entende também porque que ele fez o Galter com os traços mais femininos também, né? Então acabou explicando isso daí. E aí o Mael também, ele decide se juntar a Elizabeth, o King mudou o look, porque ele tá muito estiloso, eu vi aquele look dele. Aí o Mael então se junta a eles pra tentar colocar um fim à Guerra Santa. E aí eles ficam impressionados também, porque aqueles dois demônios, o Kozak e o Chandler, como que eles já se despertaram, né, que a Merlin fez todo aquele poder lá, eles tinham sido destruídos no outro e agora já estão lá. E aí eles contam,
uma história que o rei dos demônios, ele tinha criado um único demônio para governar ali o mundo dos demônios e que era chamado de o primeiro demônio. Só que esse demônio, ele ficou muito vaidoso com todo esse poder e acabou se rebelando contra o rei demônio e para tentar assumir o trono, traiu, e como punição, é lógico, né, o rei demônio ganhou. E aí, como punição, ele dividiu esse demônio em dois, o corpo e a alma, né, em duas partes. E teria, então, como missão, levantar os dois príncipes, o Meliodas e os Eldris, para assumir o manto de novo rei demônios. Eles seriam os instrutores. Então, esse primeiro demônio foi dividido, a corpo e a alma, no Kozak e no Chandler. Mas incrível isso, nunca imaginei uma coisa dessa. O Sr. Meliodas aparece, então já tá lá no purgatório e finalmente Panis apareceu, assim, a gente viu como que é o rei demônio, Panis. Nossa, foi muito bom! Então é isso, Panis! Me conta aqui embaixo nos comentários se vocês gostam desse conteúdo de resenhas e Panis, curte bastante esse vídeo, compartilha bastante porque os vídeos de resenha, Panis, acho que é um vídeo que dá mais trabalho aqui no canal, então pra ajudar aqui, dá uma motivada, Panis. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal também para fazer parte do meu Panis Squad. E me segue lá no Instagram, @nesboa.tata, que eu posto várias fotinhas dos meus cosplays por lá. Que tchau, Panis! Ah, Panis, não se esqueçam, agora no mês de abril estamos tendo 3 vídeos novos por semana no V da Panis Squad. Vídeos novos às terças, quintas e domingo ao meio-dia.